A trégua na guerra entre Israel e Hamas começou na madrugada de hoje. 24 reféns foram libertados da faixa de Gaza e encaminhados ao Egito para serem hospitalizados. Palestinos aproveitaram a pausa dos bombardeios para retornar para o norte de Gaza, mas aviões israelenses jogaram comunicados dizendo que é proibido e perigoso, pois a guerra não acabou. Os primeiros reféns na faixa de Gaza foram libertados nesta sexta-feira. A prioridade são crianças e mulheres. Aos cuidados da Cruz Vermelha, as vítimas foram encaminhadas para o Egito para serem hospitalizadas. A libertação faz parte de uma trégua humanitária, como chama o Hamas. Em troca dos reféns, o grupo pediu uma pausa nos combates por 4 dias, que já começou hoje, além da soltura de palestinos presos em Israel. O país judeu divulgou uma lista de 300 palestinos, sendo mulheres e menores de idade, que podem ser soltos. A negociação foi feita de forma secreta durante mais de um mês e intermediada pelo Catar e pelos Estados Unidos. Milhares de pessoas que fugiram das regiões próximas à fronteira com o Egito aproveitaram a trégua e se prepararam para voltar para suas casas. Não entendo como podem fazer isso com a gente. Estávamos na escola da ONU e estamos voltando para casa em Abazan. Foi difícil em Canyones. Mas um alerta foi feito. Aviões israelenses lançaram panfletos que diziam que a guerra não acabou e que retornar ao norte é proibido e muito perigoso. O conflito já deixou 13.702 mortos, 1.400 do lado israelense e 12.300 na faixa de Gaza. Centenas de ativistas acompanharam a tradicional Ronda das Mães da Praça de Maio, em Buenos Aires. A organização luta por informações sobre os desaparecidos da ditadura argentina. O dia foi de protesto em Buenos Aires. Ativistas acompanharam na capital argentina a tradicional Ronda das Mães da Praça de Maio. A organização luta por informações sobre os desaparecidos da ditadura argentina e denuncia o negacionismo do futuro governo do libertário de extrema-direita Javier Milei. Bandeiras de organizações sociais encheram a Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede da presidência. As organizações de defesa dos direitos humanos estão em alerta com a posse de Milei, que questiona a cifra de 30 mil desaparecidos da ditadura e que alega que o ocorrido foi uma guerra, na qual as forças do Estado cometeram excessos. Em 1985, ao retornar à democracia, a Argentina realizou um julgamento histórico das juntas militares. Sobreviventes revelaram um plano sistemático para perseguir e assassinar opositores, muitos lançados no Rio da Prata, nos chamados voos da morte. Após anular leis de anistia em 2005, a Justiça condenou mais de 1.000 agentes da repressão em cerca de 330 julgamentos por crimes de lesa humanidade. Dezenas ainda estão sendo fundamentados. Ainda falando da Argentina, assolada por uma inflação de mais de 140% ao ano, o país continua registrando aumento nos preços após a eleição de Javier Milei. Há produtos que ficaram até 30% mais caros em relação à última semana. Inflação sem trégua. Na semana em que o ultraliberal Javier Milei foi eleito presidente da Argentina, os preços no país não param de subir e os vendedores são obrigados a remarcar esses preços. Desde a última sexta-feira, diversos itens ficaram até 30% mais caros. As diversas etiquetas colocadas umas sobre as outras escancaram a dura realidade do consumidor argentino, que sofre com uma inflação anual superior a 140%. Um quilo de fraldinha custa atualmente equivalente a $14, ou quase R$70. A pobreza avança e atinge mais de 40% da população. Já vinha se arrastando, mas estava a 4 mil pesos, agora passou para 5 mil e alguns meses antes das primárias falávamos de 3 mil pesos para o quilo da fraldinha.
Tive o trabalho de sair com um colega para ir a 3 das lojas mais importantes da cidade. E o que encontramos foram aumentos nos preços de 25% a 30%. O governo do peronista Alberto Fernandes renovou nesta semana um acordo com fabricantes para congelar preços. Mas Javier Milei é totalmente contra medidas desse tipo. O ultraliberal, que afirmou que vai precisar de 18 a 24 meses para destruir a inflação, pretende adotar um rígido corte de gastos públicos, promover privatizações, fechar o Banco Central e dolarizar a economia. Com enormes desafios à frente, Milei toma posse como presidente da Argentina no dia 10 de dezembro. E mais uma notícia da Argentina. Javier Milei vai receber em sua posse, no próximo dia 10 de dezembro, um bastão que é tradicional do país. O bastão é feito pelo ourives Juan Carlos Palarols há décadas. Por tradição, milhões de argentinos participam da fabricação do cabo de prata. É por isso que a bengala tem percorrido o país no último ano e meio. Neste novo bastão, mais de 4 milhões de pessoas já trabalharam. Isso quer dizer que tudo se fortaleceu com o tempo. Começamos a nos conhecer e as pessoas começaram a querer trabalhar. Me ligam de todos os lugares. Durante a turnê do bastão pelo país, um livro coletou milhares de mensagens escritas à mão por aqueles que participaram, a maioria delas com votos de felicidade. O bastão tradicional é feito inteiramente de materiais argentinos. A madeira, por exemplo, é de urundai, uma árvore da província de Corrientes, no nordeste do país, conhecida pela rigidez e brilho natural. Eu digo ao presidente, você deve imitar as qualidades dessa madeira. Seja trabalhador, mantenha-se sempre reto, brilhe com sua própria resina, com seu próprio sangue ou com seu próprio trabalho e não seja corrupto. Espero que se inspire. O trabalho é realizado com materiais doados e é cobrado uma taxa simbólica de um peso. A produção mundial de vinho caiu para o nível mais baixo em 60 anos, devido às geadas e secas. Segundo a Organização Internacional do Vinho, no Brasil houve uma queda de 30%. A produção mundial de vinho caiu ao nível mais baixo em 60 anos, devido a uma sucessão de geadas, secas e chuvas volumosas. Quedas significativas foram registradas na América do Sul e na Espanha, de acordo com uma estimativa da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a OIV. Segundo as primeiras estimativas da organização para 2023, o volume mundial caiu 7% em relação ao ano anterior. A França manteve sua produção estável e voltou a ser a maior produtora global em volume, à frente da Itália, onde a produção caiu 12%. Todos os grandes fabricantes sul-americanos registraram uma queda significativa na produção em relação a 2022. No Chile, maior produtor do hemisfério sul, o volume de vinho é 20% menor do que no ano anterior. A safra foi gravemente afetada por incêndios florestais e secas. Também afetada por geadas e tempestades de granizo, a produção na Argentina teve baixa de 23%. Isso representa um dos menores volumes registrados em sua história. No Brasil, também houve queda de 30%. No vizinho, Uruguai, a queda foi de 34%. Após o intervalo, o Flamengo vence Bragantino e entra de vez na disputa pelo título do Brasileirão. E na Itália, restaurante para cachorros é a mais nova sensação do país europeu. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Fique com a gente.